E aí, tiãozada, beleza? Vamos lá, ó. Revisãozinha de magnetismo. Força magnética. O texto inteiro, pessoal, que eu não sou, né, eu sou professor de produção de texto. Mas o título inteiro seria Força magnética entre dois fios retilíneos paralelos percorridos por correntes elétricas. Pelo amor de Deus, muita coisa, né? Força magnética entre dois condutores retilíneos paralelos percorridos por correntes elétricas. Pessoal, vamos lá para o que interessa aqui, ó. Tem um fio azul, ambos fios a gente está levando em consideração o mesmo comprimento L de um com o outro, tá? O fio azul, fio 2, ambos de comprimento L. E aqui eu estou fazendo um esquema que depois, invertendo o sentido, a gente mata a parte dessa relação de força magnética entre condutores retilíneos percorridos por correntes elétricas, condutores retilíneos paralelos. Beleza, então vamos lá. É bom que isso dá para revisar uma bordoada de coisa. Primeira, regra da mão direita. Pela corrente elétrica I1 no condutor 1, regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente, no ponto onde está o fio vermelho, o fio 2, a corrente no fio 1 gera um campo magnético entrando nessa região. Então vamos lá. A corrente no fio 1, dedão no sentido da corrente, os outros dedos na posição do fio 2, no ponto do fio 2, entrando. Então, nessa região aqui, pela corrente no primeiro fio, entrando bolinha com xizinho, o campo magnético gerado pelo fio 1 na posição onde está o fio 2. Então para o fio 2, devido à corrente no fio 1, tem um campo magnético nessa região. Então o fio 2 é um fio em região de campo, regra agora da mão esquerda, F, B, I. B entrando, I no sentido da corrente do fio 2, olha o dedão, apontando para o fio 1. Ou seja, pessoal, devido à corrente no primeiro fio, fio azul, fio 1, o fio 2, nessa região de campo gerado pela corrente no fio 1, sofre uma força de atração sobre o fio 1. Olha que louco. Vamos ver se isso vale para o outro lado? Para saber direção e sentido do vetor campo magnético, regra da mão direita. Vamos para o sentido oposto agora. Agora analisando a corrente no fio 2. Dedão no sentido da corrente, fio 2, ó. Fio 2. Dedão no sentido da corrente. Na posição do fio 1, os dedos estão saindo. Então, devido à corrente elétrica no segundo fio, na posição do primeiro, bolinha com pontinho. O campo magnético gerado pela corrente no fio 2, nessa posição, saindo. Então o fio 1, ele está numa região de campo magnético. E esses caras são perpendiculares, o campo e a corrente. Regra agora da mão esquerda. F, B, I. Força, campo e intensidade da corrente. Vamos lá. Indicador para o campo. Saindo. Dedo médio no sentido da corrente. Para cima. Olha o dedão. A força magnética no fio 1, na horizontal, e para a direita, apontando atração sobre o fio 2. O que dá para tirar de conclusão disso daqui? Professor, não estou conseguindo tirar nada. Primeira coisa, gente, se os fios têm correntes no mesmo sentido, entre eles é força de
atração. Então, vamos lá. Para correntes no mesmo sentido, tanto a corrente no primeiro quanto no segundo estão para cima, estão em sentidos iguais. Para a corrente no mesmo sentido, a força magnética entre os fios é de atração. Caso contrário, caso correntes em sentidos opostos, com certeza força de repulsão. Então, para correntes em sentidos opostos, força magnética entre um fio e outro, força entre os fios é de repulsão. Se concorda em sentido, um fio atrai o outro. Se discorda em sentido da corrente, um fio repele o outro. O que a gente precisa fazer? Para terminar a relação, quanto que vale essa força magnética? Vamos pegar, pessoal, por exemplo, a força que o fio 1 gera em cima do fio 2 de atração. Vou chamar essa força de força 1 sobre 2. Do primeiro no segundo fio, força atrativa, para esse exemplo que a gente fez aqui, usando regra da mão direita para o campo, regra da mão esquerda, FBI para força. Vamos pegar e vamos fazer aqui, ó. Quanto que vale a força magnética sobre o fio 2 exercida sobre o fio, pelo fio 1? Então, é a força do primeiro sobre o segundo fio. Vamos lá? Vamos fazer isso? Vamos lá, ó. Descer um pouquinho a câmera com vocês. Vamos nessa, ó. A força magnética do primeiro sobre o segundo fio, agora, ó, sumiu o símbolo capetístico, a intensidade. Força do Buffalo Bill. É o campo magnético gerado pelo fio 1 na região onde está o fio 2, vezes a corrente no fio 2, vezes o comprimento L. E como esses caras, com certeza, corrente e campo são perpendiculares, a gente tem seno de 90 igual a 1. Então vai ficar, ó, o campo onde está o fio 2 é o campo gerado pela corrente no fio 1, B1. Intensidade da corrente no próprio condutor 2 é a corrente 2. E o comprimento que a gente está analisando, o comprimento L. Beleza? Lembrando que esses fios paralelos, eles estão separados por uma distância D. Para este ponto onde está o fio 2, a uma certa distância D do primeiro fio, esse campo magnético B1 é o campo magnético gerado pela corrente do primeiro fio na posição uma distância D, na qual se encontra o fio 2. Lembra a parte de campo magnético gerado por corrente a um certo ponto D de um fio? Mi-1 sobre 2π vezes a distância. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, a força magnética do primeiro sobre o segundo fio vale Mi vezes I1 sobre 2π vezes a distância. Isso vezes I2 vezes o comprimento dos fios L. Mi1 e 2L sobre 2π vezes D, onde D é a distância que separa esses fios, a distância entre um e o outro. L é o comprimento dos dois fios, analisados comprimentos iguais, e um corrente no primeiro e 2 correntes no segundo, e Mi a permeabilidade magnética. É assim que a gente faz para calcular a intensidade da força.
a intensidade da força, Mi e 1 e 2 vezes L sobre 2πd. Pessoal, vamos lá, né? Tião, fale, Tião. E a força também de atração por terem correntes no mesmo sentido, nesse exemplo, né? As correntes ascendentes aqui, ó, tanto no 1 quanto no 2, no mesmo sentido, a força de atração. Se fossem correntes em sentidos opostos, força de repulsão. Mas e a força que o segundo causa no primeiro? Você tá ligado o que vai aparecer, né, pessoal? Claro, terceira lei de Newton. Se o primeiro exerce no segundo uma força dessa intensidade, por ação e reação, o segundo também exerce no primeiro uma força de mesma intensidade. Vamos voltar? Mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Se o primeiro atrai o segundo por terem correntes concordando em sentido, o segundo também atrai o primeiro por terem correntes concordando em sentido. Ação e atração sempre de mesmo valor. Então, entre dois fios condutores retilíneos de comprimento L, separados por uma distância d, tanto faz a força do primeiro no segundo, quanto a força do segundo no primeiro. Terceira lei, ação e reação de intensidades iguais. Permeabilidade, valores das correntes elétricas no primeiro e no segundo fios, comprimento analisado iguais comprimentos para os dois fios, sobre 2πd, onde d é a distância que separa estes fios paralelos. Muito importante, Tião. Em mesmo sentido de corrente, foi o que fizemos, força de atração. Caso contrário, então, para correntes em sentidos opostos, aí teríamos força de repulsão entre esses fios. Beleza? Vamos fazer uma aplicação disso daqui que é importante. Vamos lá, Tião. É nóis. Valeu!